Imagine isso. Você está pendurado numa cruz, condenado à morte como um dos criminosos mais perigosos do seu tempo. Sua vida foi um fracasso. Você não tem nada a oferecer, nenhuma última chance, nenhum arrependimento dramático. Só resta dor, vergonha e escuridão. Agora, imagine que ao seu lado está sendo executado o homem mais inocente da história. E de repente, nos seus últimos minutos de vida, você faz um único pedido a ele. Um pedido tão ousado, tão inacreditável, que a resposta que você recebe muda não só o seu destino, mas o entendimento de toda uma religião sobre salvação e vida após a morte. Esse homem existiu. Ele era um ladrão, um bandido, um crucificado. E ele se tornou o primeiro ser humano na história a receber a promessa direta de entrar no paraíso, enquanto ainda respirava. Como isso aconteceu? Porque a Bíblia quase não fala dele. E o que isso significa para você hoje? A história dele é tão chocante que você vai se perguntar por que nunca a ouviu desse jeito. Ela desafia tudo o que pensamos sobre merecimento, graça e o que é preciso para ganhar o céu. Fique aqui, porque isso não é só mais uma história bíblica. Isso é sobre a última chance. E como um homem agarrou a dele no último segundo. Para entender a magnitude do que aconteceu, você precisa sentir o clima daquele lugar. Esqueça a imagem limpa e serena que você talvez tenha na mente. O Calvário, ou Gólgota, não era um santuário. Era o lixão tóxico de Jerusalém. Era o lugar de execução, o fundo do poço. O cheiro no ar era uma mistura de sangue, suor e desespero. E é aí que a cena se abre. 3 cruzes se erguendo contra o céu, que inexplicavelmente começava a escurecer em plena tarde. Não era um pôr do sol bonito. Era um escurecimento sobrenatural, como se o universo inteiro estivesse entrando em luto. No centro, Jesus de Nazaré. O homem que pregou o amor, mas que a multidão, horas antes, escolheu soltar um assassino no lugar dele. E flanqueando ele, 2 homens. A Bíblia os chama de ladrões, mas essa tradução é muito gentila. Na linguagem de hoje, eles seriam chefes de quadrilha, terroristas, criminosos de alta periculosidade. A crucificação romana não era para peixe pequeno. Era a pena de morte reservada para os piores dos piores, uma mensagem brutal do império. Não mexa conosco. Esses 2 homens não eram coitadinhos. Eles eram, por qualquer métrica humana, merecedores daquele sofrimento. Eles representavam o fracasso total, o fim de linha. E pense na agonia. Cada respiro na cruz era uma tortura, uma luta contra a asfixia. Não havia espaço para conversinha fiada. Cada palavra era um custo, um gemido de dor inimaginável. E é nesse palco de horror absoluto, no auge do sofrimento físico e da escuridão espiritual, que acontece algo que ninguém poderia prever. Um daqueles homens endurecidos, que devia estar cheio de ódio e rancor, vai fazer algo que desafia toda a lógica. Ele vai olhar para o homem no meio, sangrando e morrendo como ele, e ver algo que ninguém mais estava vendo. O palco está armado. A escuridão é total, e é agora que a verdadeira luz está prestes a brilhar. Então, quem era ele? A Bíblia é brutalmente silenciosa sobre o seu nome. Ele entra na história como um personagem anônimo, um ninguém, na maior história de todos os tempos. Mas é exatamente isso que é genial, porque ele pode ser qualquer um de nós. A tradição da igreja primitiva, no entanto, tentou preencher essa lacuna. Ela nos deu um nome, Dimas. O outro ladrão, o que zombou, seria Gestas. Esses nomes vêm de escritos antigos e da tradição oral, e eles nos ajudam a personalizar esse homem. Vamos chamá-lo de Dimas, mas um nome é só um nome. A pergunta que realmente importa é, o que se passava na cabeça dele naqueles momentos finais? Enquanto Gestas, o outro ladrão, investiu contra Jesus com ódio e cinismo, salva a ti mesmo e a nós também. Dimas fez o caminho oposto.
Ele passou por uma transformação interna tão rápida e tão profunda que é de deixar qualquer psicólogo de queixo caído. Imagine o processo mental dele naquela cruz. Primeiro, o medo, o pavor da morte, depois, a revolta. Por que isso está acontecendo comigo? Em seguida, a observação. Ele vê Jesus e ouve Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Peraí, que tipo de homem é esse que, mesmo sendo injustamente torturado, pede perdão pelos seus algozes? Isso não é normal. Isso não é humano. Foi aí que o mundo de Dimas desabou. Ele não viu um fraco. Ele viu uma autoridade moral tão absurda, tão sobrenatural, que ele teve que confrontar a sua própria podridão. E então vem a virada. A fala mais corajosa da história. Ele não sussurra. Ele repreende o outro ladrão, seu companheiro de crime. Ele diz: Você não teme a Deus? Nós estamos sendo punidos pelo que fizemos, mas este homem não fez nada de errado. Ele assume a sua culpa, totalmente, sem desculpas. E num último ato de fé, ele faz um pedido que é um cheque em branco, uma aposta total. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu para descer da cruz. Ele pediu para ser lembrado. E essa humildade radical foi o que abriu o céu. E então, acontece. Naquele instante de dor, vergonha e fé crua, a história da humanidade muda para sempre. Jesus ouve o pedido de Dimas. E ele responde, mas ele não diz: Você errou, mas eu vou te dar uma chance. Não diz: Se você aguentar a dor, você vai me provar que é digno. Muito menos diz: É tarde demais para você. Ele diz: Em verdade, te digo, essa é a chave. Em verdade. Em grego, amém. Jesus não está só conversando. Ele está decretando. Ele está fazendo um juramento solene. É a linguagem de um rei e ele completa. Hoje mesmo. Não um dia. Não quando eu voltar. Não depois do juízo final. Hoje. A promessa é imediata. É para agora. Enquanto aquele corpo ainda está sofrendo na cruz, a alma dele já tem um destino garantido. Estarás comigo. Comigo. Não em um lugar distante. Não em uma sala de espera. Não sendo julgado por um comitê. Mas comigo. Na presença direta do próprio Filho de Deus. É uma promessa de intimidade, de companheirismo, de aceitação total. No paraíso. Paraíso. A palavra original, paradeisos, era usada para os jardins murados dos reis. Era o lugar de beleza, paz e alegria absolutas, da qual a humanidade tinha sido expulsa desde Adão. E Jesus está reabrindo as portas. Naquele exato momento, para o homem que, por qualquer medida religiosa tradicional, era o menos qualificado do planeta para entrar. Pense na grandeza disso. Esse homem não foi batizado, não tomou a Santa Ceia, não fez caridade, não frequentou a igreja aos domingos. Ele não teve tempo para nenhuma obra religiosa. A única coisa que ele teve foi um coração quebrado e um lampejo de fé no momento mais improvável. E foi o suficiente. Jesus não olhou para o passado de Dimas. Ele olhou para a fé do presente. E essa é a revelação que estilhaça todas as nossas categorias de merecimento. O Calvário não era um palco limpo e organizado. Era um lugar de horror. O ar pesado carregava o cheiro de sangue, suor e ironia amarga. 3 cruzes dominavam a colina, e na do meio, pendurado entre o céu e a terra, estava Jesus, o homem, que prometeu o reino de Deus, mas agora estava envolto em escuridão e escárnio, flanqueando-o 2 criminosos. A Bíblia os chama de ladrões, mas a história nos diz que eram muito mais que isso. Possivelmente rebeldes políticos, assassinos, ou bandidos temidos por Roma. Eram homens que a sociedade já havia julgado e condenado ao esquecimento, mas um detalhe muda tudo. Enquanto um dos ladrões vociferava insultos, "Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós", o outro fez algo que ninguém esperava.
Ele olhou para Jesus não com desprezo, mas com reconhecimento, e não clamou por liberdade física. Em vez disso, sussurrou uma das orações mais profundas já registradas. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A cena é carregada de simbolismo. 2 caminhos, 2 respostas humanas à presença de Deus. De um lado, a rejeição, cheia de amargura. Do outro, a fé que brota mesmo no solo mais árido. E então vem a resposta de Jesus, não uma promessa vaga, mas uma declaração solene, um decreto eterno. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavras ditas a um homem que não teve tempo de se redimir através de boas obras, que não acumulou méritos religiosos, que não foi batizado nem celebrou ritos. Sua única qualificação foi acreditar no último instante que Jesus era quem dizia ser. Este momento revela o cerne do ensino cristão. A salvação não é conquistada, é recebida. Não é um prêmio para os perfeitos, mas um presente para os que creem. E isso nos leva à grande interrogação. Quem era, de fato, esse homem que entrou no paraíso sem merecimentos? Por que sua identidade permanece um mistério? E o que isso significa para nós? A tradição cristã o batizou como Dimas, o bom ladrão, e o outro como Gestas, nomes que não aparecem nos evangelhos canônicos, mas que ecoam em textos antigos e na devoção popular. O que importa, porém, não é o nome, é a transformação. Dimas representa aquela centelha de fé que surge quando tudo parece perdido. Ele é a prova de que nunca é tarde para se voltar para Deus. Enquanto Gestas exigia um milagre como condição para crer, Dimas creu mesmo sem ver milagre algum. Ele enxergou além da dor, além da humilhação, além da cruz, e vislumbrou um reino que não era deste mundo, e é aí que a história dele se torna espelho da nossa. Quantas vezes agimos como Gestas? Questionamos, duvidamos, exigimos provas. E quantas vezes negligenciamos agir como Dimas, que mesmo na queda soube reconhecer a verdade? A identidade do bom ladrão permanece obscura de propósito. Ele pode ser qualquer um. Pode ser você. Jesus não o salvou por causa do que ele havia sido, mas por causa do que ele escolheu ser naqueles instantes finais. E essa é a mensagem que ecoa através dos séculos. Não importa o que você carrega no passado. O que importa é para onde você olha agora. O Calvário era o fim de 3 vidas, mas para uma delas era apenas o começo. E você? Já se imaginou naquela cena? De que lado estaria? Comenta aqui embaixo o que você acha. E não esquece de seguir o canal para não perder o que vem a seguir, porque essa história ainda tem muito o que revelar. Mas vamos além do momento dramático. O que aconteceu naquela cruz entre Jesus e Dimas não foi apenas um ato de compaixão individual. Foi uma revolução teológica em plena ação. Este diálogo muda radicalmente nossa compreensão sobre salvação, graça e o tempo de Deus. Enquanto a religião tradicional often exige rituais, pureza moral e uma vida de boas obras para conquistar o céu, Jesus estabelece um novo paradigma ali, naquele momento de aparente derrota. Ele mostra que a fé genuína, ainda que de último minuto, é o canal que conecta o homem à misericórdia divina. Dimas não teve tempo de ser batizado nas águas. Não participou da Santa Ceia. Não leu a Torá nem os profetas. Não fez caridade, não construiu igrejas, não pregou sermões. Sua única obra foi reconhecer quem era Jesus e clamar por misericórdia. E isso foi suficiente. Isto nos confronta com perguntas profundas. Será que supervalorizamos certos rituais e subestimamos o poder de um coração quebrantado? Será que julgamos os outros, e a nós mesmos, por padrões que o próprio Cristo não usou? A história de Dimas é um testemunho eterno da graça preveniente, aquele amor divino que nos alcança
antes mesmo que possamos merecer. Foi Deus quem iniciou o processo ao criar as circunstâncias e abrir os olhos daquele homem para reconhecer a verdade. A resposta de Dimas foi dizer sim àquela revelação. Este evento singular também responde à angústia de muitos sobre o tempo do arrependimento. Nunca é tarde demais enquanto há vida, nem mesmo na última respiração. A promessa de Jesus não foi condicionada a uma reforma moral prévia, mas a um encontro de fé. O legado do bom ladrão é, portanto, um dos mais poderosos símbolos de esperança já dados à humanidade. Ele se tornou, na tradição cristã, o santo da última hora, padroeiro dos que se arrependem tardiamente, dos condenados, dos desesperançados. Sua história ecoa através dos séculos como um lembrete. Não são nossas obras que nos salvam, mas aquele que foi crucificado ao nosso lado. A salvação é um presente gratuito, recebido pela fé. Ele não escreveu epístolas, não realizou milagres, não fundou denominações. Mas sua breve oração, lembra-te de mim, tornou-se uma das jaculatórias mais repetidas da espiritualidade cristã. Um grito de confiança que qualquer um pode elevar a Deus, em qualquer circunstância. E assim, um criminoso anônimo, destinado ao esquecimento e à infâmia, tornou-se o primeiro habitante do paraíso redimido pela cruz, o primeiro fruto da paixão de Cristo. Sua cruz, que era instrumento de maldição, transformou-se em portal da glória. Por isso, esta narrativa não é apenas um relato histórico ou uma curiosidade bíblica. É espelho e convite. Espelho para examinarmos a nós mesmos. Em qual dos ladrões nos reconhecemos? No que exige sinais ou no que simplesmente crê? E convite para confiarmos que a mesma graça que alcançou Dimas está disponível hoje para todo aquele que crê. A cruz de Cristo não foi o fim para o bom ladrão. Foi o início de sua verdadeira vida. O legado do bom ladrão é talvez um dos mais paradoxais e esperançosos de toda a história sagrada. Um homem sem nome, sem passado nobre, sem obras religiosas, mas que, em um único instante de claridade espiritual, conquistou não apenas o perdão, mas uma promessa eterna. Ele não fundou igrejas, não escreveu livros teológicos, não realizou milagres. Seu ministério completo se resumiu a uma frase, e mesmo assim, essa frase ecoa há 2000 anos como um testemunho explosivo da graça divina. Na tradição cristã, ele ficou conhecido como o santo da última hora, padroeiro dos que chegam ao fim da vida sem respostas, dos que carregam arrependimentos tardios, dos que sentem que desperdiçaram seus anos longe de Deus. Sua história é um farol para os desesperançados, aquele que pensa, já é tarde demais para mim. A ironia é sublime. O primeiro homem a entrar no paraíso pela promessa direta de Cristo não foi um apóstolo, não foi um mártir, não foi um profeta, foi um criminoso executado ao lado dele. Isso não é um acidente, é a assinatura de Deus na história. É seu jeito de dizer, minha misericórdia não segue regras humanas. Sua cruz, que era símbolo de maldição, tornou-se o portal da sua glória. Sua última hora tornou-se sua hora definitiva, e seu grito, lembra-te de mim, tornou-se a oração de milhões ao longo dos séculos que, como ele, dependem apenas de uma coisa: que Jesus se lembre deles. Este é o poder do Evangelho, transformar o último em primeiro, o esquecido em lembrado, o condenado em salvo. Ele nos ensina que a fé não é sobre quantos anos você passou na igreja, mas sobre em quem você decide confiar no momento decisivo. Não é sobre o que você construiu para Deus, mas sobre o que Ele construiu para você. E assim, um homem que não tinha nada para oferecer, nem mesmo uma vida reta, tornou-se a maior prova de que o perdão de Deus é maior que qualquer culpa. Seu legado não está em monumentos ou instituições. Está na esperança indestrutível de que nunca é tarde para se voltar para aquele que está ao nosso lado, mesmo na escuridão. Por isso, toda vez que alguém, seja um jovem em crise
um idoso em seu leito de morte ou um coração quebrantado. No meio do caminho, sussurrar: Jesus, lembra-te de mim, a história do bom ladrão se repete. E a resposta já foi dada há 2000 anos. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim da história. Porque a história do bom ladrão não é apenas um evento do passado. É um espelho que reflete cada um de nós. Quantas vezes nos sentimos como Dimas, presos às consequências de nossas escolhas, carregando culpas que parecem nos definir, achando que é tarde demais para recomeçar. E quantas vezes agimos como Gestas, exigindo respostas de Deus em nosso tempo, questionando sua bondade quando a dor chega, duvidando que um simples clamor possa mudar algo. A cruz do Calvário revela que existem dois tipos de pessoas: as que zombam da graça e as que se rendem a ela. E todos os dias nós nos aproximamos dessa mesma cruz e fazemos nossa escolha. O convite de Jesus não é para os perfeitos, é para os que reconhecem que precisam dele. Não é para os que têm longas histórias de fé, é para os que, no último instante, decidem crer. Promessa feita ao bom ladrão não foi uma exceção. Foi a regra do reino de Deus. Hoje, não amanhã. Comigo, não longe de mim. No paraíso, não na espera. Você não precisa consertar sua vida primeiro. Você só precisa olhar para Cristo e dizer: lembra-te de mim, e ouvir dele a mesma resposta que ecoa através dos séculos: hoje, você estará comigo. Se esta mensagem tocou seu coração, não a deixe passar em vão. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser impactadas por esta esperança. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Escreva nos comentários: Jesus, lembra-te de mim. Se você também quer fazer dessa oração a sua hoje, porque assim como para Dimas, a cruz não precisa ser o seu fim, ela pode ser o seu início. A história do bom ladrão nos lembra que, ao lado de Jesus, sempre há lugar para mais um, até para você.